Bom, pessoal, estamos aqui para mais um podcast, o segundo podcast do Coffee Culture. E a gente ficou uma semana atrasado aí, né, infelizmente, mas estamos voltando às atividades e dessa vez a gente pretende não parar mais, né? E hoje a gente decidiu conversar sobre algo que eu acho que é bem interessante e Bem presente, né? bem presente, né? E é bem preocupante até. E a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa abrir esse diálogo, essa discussão, né? Então, sobre o que a gente vai falar, Arthur? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre um pouco da superficialidade que a gente vive hoje nas nossas relações de amizade, relações de afeto, relações conjugais e tudo mais. Uma das coisas que a gente percebe é que, por exemplo, nós como cristãos que somos, relacionamento é meio que a base disso tudo. O próprio Deus, ele é relacional. Sim. Entre Deus, Filho e Espírito Santo. E ainda mais sua comunidade. Só que a gente percebe que até a gente, cristão, que tem isso em mente, que aprende isso desde criança, a gente deixa isso passar até nos nossos relacionamentos não cristãos. Como é que seriam relacionamentos não cristãos? Todos aqueles vividos fora da igreja. Mas a gente hoje, vive um pouco de, segundo Bauman fala, eu acho muito legal, que a gente vive meio que amarrado com outras pessoas o tempo todo, e essa corda ela é meio frouxa o suficiente para você se livrar dela, porque você precisa não assumir compromissos tão a longo prazo assim, e isso torna o relacionamento um pouco mais líquido. Sim. Né? E é uma dificuldade nossa hoje em saber lidar com isso, em criar relacionamentos mais profundos, criar raízes, criar vínculos mais fortes por conta disso. E não só no meio cristão, né? E eu tava até conversando com a minha mãe esses dias, né? Que desde para quem acredita em Deus, para quem acredita que Ele é o Criador, né, de todas as coisas, né? Desde a criação do mundo, Deus já nos criou pensando em relacionamento, né? E esse relacionamento existia no início só entre Adão, né, e Deus. E aí Deus viu que Adão se sentia sozinho onde ele estava ali, porque Deus não estava o tempo todo ali com Adão. Então Deus foi lá e criou Eva a partir de Adão. E aí começou o relacionamento humano, né, entre seres humanos. E a partir disso, até hoje, a gente vive uma necessidade de se relacionar, de um relacionamento presente, né? De um relacionamento em que nós podemos tocar o outro, nós podemos transmitir sentimentos e compartilhar dificuldades, compartilhar felicidades também. Só que hoje em dia a gente vive num sistema que acaba indo contra isso, né? Sim. Porque hoje, com tanta tecnologia, com tanta rede social, com tanta conectividade, né? É até irônico falar sobre isso, porque é tanta conectividade nos desconectando das pessoas. Eu tenho a impressão que a internet criou um gelo muito fino. E quando eu falo um gelo muito fino, que quando você está em cima de um lago congelado, o que importa para você atravessar é a velocidade com que você vai. Então, a gente criou essas conexões em redes sociais, seja lá, ainda mais que a gente está aqui nelas tentando usá-las para o bem, mas cria muito instinto de velocidade. Eu preciso me conectar rápido com aquela pessoa. Sim. E me livrar dela rápido também, à medida que ela não me oferece mais nada. Então é uma dificuldade hoje de criar relacionamento por causa disso, porque a gente vai só até aquela medida em que a gente precisa, né? E a gente não aprofunda, a gente não... É como se a gente surfasse o tempo todo num oceano de relacionamentos e não mergulhasse de fato naquilo e apreciasse justamente as coisas boas, a família, a vida em igreja, a vida no trabalho, a vida na faculdade, tudo isso. Se bem que na faculdade é um pouco difícil de você apreciar alguma coisa, né? Hoje em dia no Brasil que sou eu pra falar também, porque faculdade e eu é um relacionamento muito complicado, inclusive, que eu não me aprofundei, tem que melhorar isso. Mas a gente não cria profundidade mais nas nossas relações, acredito por causa disso. A gente deixa de
de conversar mais, de sentar para tomar um café com os nossos amigos, justamente porque a gente precisa estar fazendo alguma coisa, a gente precisa marcar com alguém. E logo a gente, cristão, que aprendeu com Eclesiastes que a vida é vã, e que a gente não leva nada, né? E é muito interessante a gente perceber que quando a gente se relaciona, né, existe realmente uma troca, né? E uma troca que é tão necessária para a nossa vida, né, que quando não existe isso, se a gente, por exemplo, viver isolado, né? Eu lembro de um filme que é o Into the Wild, que é de um cara que ele foge, né, da família e vai morar no Alasca. O sonho dele era morar no Alasca sozinho. E ele foi. Só que ele foi lá e morreu sozinho, né? E no fim da vida dele, ele fala que a felicidade ela só é plena quando é compartilhada. Ou seja, ele não conseguia ser feliz sozinho. Ele só conseguia ser feliz quando ele conseguia compartilhar isso com alguém, né? E a gente tem essa necessidade de compartilhar as coisas. Porque quando a gente se isola, a tendência da gente morrer mais cedo do que se a gente estivesse com alguém é muito, muito maior. Mas tem uma coisa assim, por mais que a gente entenda isso, tipo assim, a gente tá falando sobre isso aqui e você aí do outro lado tá falando, não, mas eu tento viver assim, à medida do jeito, sei lá, do jeito que dá. Mas, eu não sei em vocês que estão ouvindo a gente, assistindo por onde quer que seja, eu particularmente eu tenho uma certa dificuldade que eu não consigo dar o próximo passo. A amizade normalmente é aquilo ali, até aquele determinado ponto. E aquele passo que exige um pouco mais de confiança sua, exige um pouco mais de liberdade sua para você confessar alguma coisa, falar alguma coisa, bloqueia a amizade e você cria uma rede gigante de relacionamentos superficiais. Então eu tava até conversando com minha esposa ontem sobre isso, que era o seguinte, a gente começa a criar vínculo, a criar amizade, a fazer tudo aquilo, só que naquele momento que exige um pouco mais de você já bota o pezinho pra trás, né? Então, tipo assim, a gente culpa os outros, o outro não é legal, o outro não é divertido, o outro não... Tantas outras desculpas que a gente dá, mas na verdade às vezes o problema tá na gente, né? De não se abrir um pouco, de não, sei lá, não compartilhar um pouco da nossa vida. E a gente tem muita dificuldade em ser transparente, né? Em abrir a nossa vida. A gente tem muita dificuldade. Porque a gente... É o medo do julgamento, será? Medo do julgamento, principalmente, né? Se você for parar pra perguntar pras pessoas, elas vão falar que elas têm medo do que as pessoas vão pensar, né? Do que elas vão achar de mim. Medo do que vai ser da minha reputação. E aí, medo um pouco da desconstrução do que você fez, da sua imagem. Sim, né? Da imagem que você criou de si mesmo. Exatamente. Para as pessoas. Só que aí, se você parar para analisar, talvez a imagem que você criou não é a imagem que representa você. Sim. Mas sim, é um personagem que você vive quando você está com as pessoas. E gera um peso enorme em você, porque você tem que manter aquele personagem o tempo todo, né? Então, tipo assim, você bota um personagem de um bom profissional, você deixa de cuidar de outras áreas importantes da sua vida, porque você tem que manter aquela imagem. Às vezes você quer manter uma imagem de boa mãe, de bom pai, você deixa de fazer outras coisas porque você quer se sacrificar tudo, às vezes até o que não precisa, justamente para manter aquela boa imagem, e se sacrifica. Ou seja, nossa mente é sacrificada, nossa saúde mental ela é desgastada por tudo a justificar a quem, afinal de contas, né? Então é isso. Acabamos o podcast. A gente teve que regravar aqui para o pessoal que tá assistindo, porque a câmera parou de filmar, né? Erro técnico. Mas no Spotify vai estar... Vai estar o primeiro, eu acho. Então esse aqui nem vai aparecer, esse final aqui. Não, só no vídeo. Mas muito obrigado. É isso, obrigado por nos acompanharem mais nesse podcast. E meu desejo, repetindo aqui, eu acho que isso é importante. Meu desejo é que você se relacione com as pessoas, né? Que você olhe no olho quando você estiver conversando, que você toque essas pessoas e que quando isso acontecer você vai se sentir vivo, né? Sem as tecnologias para nos atrapalhar e criar barreiras entre pessoas, né? Então esse é o meu desejo, meu convite para você hoje. Tamo junto, segue a gente aí no Spotify, Instagram e... Se inscreva no canal do YouTube. Se inscreva no canal do YouTube. Dá um like, compartilhe o vídeo. Ativa o sininho. Isso é importante, gente. A gente tá assistindo muito YouTube, viu?
Mas aí, se não quiser seguir também, fique à vontade. Você é livre. Você é livre. A gente, na verdade, tá fazendo isso aqui mais por a gente do que, né, tipo assim, a gente aprender mais e compartilhar com A vocês. gente acaba aprendendo mais do que ensinando alguma coisa. Do que arranjar 1000 seguidores. Se também vier, não tô reclamando. Né? Tamo junto aí. É isso aí, até a próxima. Valeu. Fiquem com Deus.